Fala turma, beleza? Bom demais? Estamos aqui numa roça que nós estamos cortando. Vou falar de alguns pontos para vocês aqui. Essa é uma roça que vocês podem ver que hoje já está um pouco mais seca já, secando um pouco as espigas, o bacheiro, né? Essa roça aqui está com 33%, um pouquinho mais de matéria seca. É uma produtividade bem legal também. Acho que dá para vocês terem uma ideia aqui, pela minha altura aqui. Tem 1,80 m, tem bastante milho para cima aqui. E alguns pontos que eu queria conversar com vocês. O primeiro deles, que a gente discute muito, é a altura de corte. Olha a altura de corte que a gente trabalha. Um palmo aqui, 20 centímetros. É o que eu tenho trabalhado de altura de corte aqui. Na verdade, a gente acaba trabalhando mais baixo que a forrageira consegue cortar. Ela não consegue cortar mais baixo que isso. Eu particularmente acredito, existem pessoas que gostam de cortar mais alto, um ponto de corte maior. Mas para mim aqui na minha realidade, que eu tenho área pequena, preciso muito de volume, isso para mim faz diferença. Então tem algumas propriedades talvez que não necessitem tanto de volume, que possam cortar um pouquinho mais alto, para ter uma análise melhor da silagem e produzir menos por hectare, né? Cada um tem um estilo. Eu particularmente aqui na minha fazenda, em várias outras, eu prefiro cortar mais baixo. A gente tem um aproveitamento melhor, a gente tem um volume maior de forragem por área, né? E a nossa análise bromatológica da silagem vai ficar pior. Obviamente a análise vai ficar pior. Por quê? Porque quando eu estou cortando mais baixo, né? Se eu venho aqui e tiro essa parte aqui, ó, 20 centímetros, eu estou tirando o quê? Eu estou tirando a maior parte de fibra da planta, né? Se eu, em vez de tirar 20, eu tirar 60, por exemplo, né? Vamos medir aqui 1, 2, 3 palmos aqui mais ou menos. Tirar 60 centímetros da planta, igual algumas pessoas acabam cortando, eu tiraria toda essa fração aqui da planta, que é predominantemente fibra. E aí, consequentemente, concentra-se o amido, né? Que está na nossa espiga, certo? Dificuldade aqui de mostrar. Então, é por isso que as análises bromatológicas ficam melhores. Então tem gente que fala assim, eu corto mais alto para fazer uma silagem melhor. Não é que é uma silagem melhor, sua análise bromatológica vai estar melhor. Você vai ter mais amido, menos fibra, por um simples efeito de diluição. Se você quiser ter menos amido ainda, você vem e corta aqui em cima. Mais amido ainda, você vem e corta aqui em cima, né? Que a gente chama de topplage, que seria a silagem da parte alta aqui da planta. Você tem uma silagem muito rica em amido e pobre em FDN, em baixo em FDN, né? Que é o que a gente busca, mas em contrapartida a gente perde muito volume de forragem. Então, para mim, que tem uma pequena propriedade, como vários outros produtores de leite, a área normalmente não é muito livre para a gente, né? Eu prefiro cortar mais baixo essa silagem e ter o volume de silagem. Para mim é muito importante esse volume. Até porque, na maioria das dietas que eu vejo rodando por aí, para a gente conseguir chegar no limite máximo de silagem de inclusão com FDN aqui não é muito fácil, a gente precisa de usar bastante silagem. Então, a gente consegue colocar essa silagem, mesmo com um pouco mais de FDN, um pouco mais de fibra, né? De uma maneira geral na dieta, a gente consegue colocar de uma maneira muito tranquila, consegue fazer uma boa dieta sim, certo? Aqui a gente corta com uma maquininha de uma linha, que processa menos os grãos, então a gente tende a cortar um pouco mais verde. A outra roça que eu postei para vocês alguns dias atrás estava num ponto de corte um pouco mais baixo, 30% de matéria seca, mas é um ponto que a gente trabalha um pouco mais firme, mais verde um pouquinho. Na verdade, começamos um pouco mais verde um pouquinho, porque a gente trabalha com prestador de serviço, a forrageira não é própria, as forrageiras não são próprias, então a gente trabalha com prestador de serviço e trabalhamos com maquininha de uma linha. Então a gente tem que começar um pouco mais verde para poder colher até no ponto correto. Essa roça que a gente está aqui, eu já acho que a gente está um pouquinho seco nela, né? Falei para vocês aí que a gente está com 33, 34 de matéria seca. Nós vamos acabar essa roça aqui amanhã, provavelmente, está bastante sol. E eu acredito que a gente vai finalizar aqui a maior parte dela já bem próximo dos 35 de matéria seca. Então, tem que ficar atento com isso. Quanto tempo você vai demorar para colher, para você escolher o ponto de entrada? Então, uma das coisas que eu falo muito sobre ponto de corte, que a gente usa de 30 a 35, quando a gente vai cortar com forrageira de uma linha, mas é finalizando nesse ponto, né? Eu nunca começo com menos de 30, aí não justifica, o nosso milho vai ficar muito, nossa silagem fica muito úmida, a gente tem pouco amido acumulado ainda, a gente perde muito. Mas passar de 35 na maquininha de uma linha é bem complicado. Até acima de 33, 34 já começa a ficar um pouco complicado. O processamento fica comprometido nessas maquininhas.
Então por isso que em algumas situações a gente começa já com 30 e dependendo de como vai ser, você acaba terminando essa silagem com 33, 34, 35, dependendo de quantos dias você demora para colher, de quantas máquinas estão colhendo para você e do tempo, né? Se está chovendo, fazendo sol, como é que tá tudo isso aí. Então bem importante a gente levar em conta esse fator também na hora de definir qual a matéria seca que eu vou entrar. Certo? Ponto importante. Em geral, nas maquininhas de uma linha, é melhor a gente adiantar um pouquinho do que atrasar um pouco. Atrasar um pouco pode gerar mais problemas pra gente. Certo? Então eu normalmente aqui olho o ponto de corte pela matéria seca. Junto com isso a gente olha também a linha do leite. Então se vocês olharem aqui esse milho aqui, não sei se vai ficar muito claro para vocês aqui, mas a gente está aqui com uma planta de 33, 34 de matéria seca e estamos com quase metade da linha do leite aqui, um pouco menos da metade da linha do leite, que é um ponto legal de corte aqui pra gente. Beleza? Bom, alguns pontos aí importantes pra gente pensar um pouquinho na hora de ensilar. Lembrar principalmente que cada situação é uma situação. Então, identificar qual máquina que você vai colher, você é sua própria prestadora de serviço, você tem quanto tempo para colher, como é que tá a época do ano, qual janela você tem, tá chovendo muito, não tá? Tudo isso é super importante. Não leve em conta apenas fatores 100% técnicos que você pode ter problema. Tem um caso interessante que eu que eu vivenciei alguns anos atrás. Um colega, um cliente na verdade, fazendo uma silagem. A silagem dele estava já com quase 35 de matéria seca. E ele perguntou para um técnico o que ele achava, se colhia com a maquininha de uma linha já com 35 ou se esperava uma automotriz chegar dali 5 dias. E isso a automotriz já estava prometendo na fazenda já há alguns dias e não tinha chegado, já estava atrasado mais de uma semana. E esse colega recomendou para ele que esperasse a automotriz chegar, porque provavelmente a silagem estaria ali com 37 de matéria seca, ainda seria uma melhor silagem do que a silagem colhida na maquininha de uma linha de uma silagem com 35 de matéria seca. A minha recomendação foi um pouco diferente. Eu falei, entra com ela com a maquininha de uma linha já de uma vez, vai colhendo e quando a automotriz chegar, separa e colhe com a automotriz. O que foi o final? Esse produtor resolveu escutar um outro técnico e o resultado final foi o seguinte: ele esperou a automotriz chegar, que ia chegar ali 5 dias depois, a automotriz não chegou, não foi, deu bolo nele e ele teve que começar a colher uma silagem com maquininha de uma linha com 37 de matéria seca. Com 37 de matéria seca na maquininha de uma linha é tragédia, né? Só grão inteiro. Não conseguiu colher a roça inteira e não conseguiu, teve que deixar um monte para grão e não conseguiu ter o alimento suficiente para as vacas dele. Então, pessoal, lembrar sempre de aliar fatores técnicos com fatores do dia a dia, fatores práticos, fatores de mão de obra, de manejo e de disponibilidade de máquina, de região, de qualidade da silagem e tudo mais. Beleza? Algumas dicas aí sobre silagem e até a próxima. Valeu!